podcast Direito Ambiente, seu podcast jurídico sobre meio ambiente. Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Direito Ambiente. Este novo podcast na área do direito ambiental, ele tem como finalidade a proliferação das informações jurídicas, mas não atentando-se apenas ali a uma linguagem especificamente voltada sempre para os operadores de direito. A ideia do podcast é levar informações essas já adquiridas ao longo do tempo, desde que vos fala na área da docência do direito ambiental, aliado à parte prática, uma vez que tive a possibilidade de atuar na área de fiscalização ambiental no governo do estado de São Paulo. Junto com a docência, junto com a parte acadêmica e aliando-se à parte prática, nós buscaremos discutir de uma forma geral, nesse início, fazendo um compilado ali de toda a base do direito ambiental brasileiro e mais para frente iremos tentar aprofundar alguns temas. Então eu gostaria de convidá-los a nos acompanhar neste episódio de introdução e nos próximos que teremos em breve. A ideia, a princípio, é de que haja pelo menos a publicação de um episódio por semana. E eu convido a você, operador de direito, ou a você das áreas correlatas da proteção ambiental aqui no nosso país, todas aquelas áreas profissionais, aqueles estudantes dos diversos cursos e disciplinas que têm como base a proteção ambiental, obrigatoriamente devem ter um mínimo de conhecimento jurídico sobre o direito ambiental brasileiro e também, é claro, o direito ambiental internacional, já que muitas de nossas normas são calcadas na legislação internacional, ou melhor, nos tratados internacionais do direito internacional ambiental. Então, tentaremos, de uma forma singela e sempre objetiva, trazer um conteúdo de uma forma progressiva, começando com os princípios e o histórico da proteção ambiental e partindo mais para frente a temas mais detalhados. Eu sou o professor Rogério Caradori e estarei com vocês neste podcast, a partir de agora, o podcast Direito Ambiente. Lembrando que este podcast é mais um projeto do site que já existe, www.direitoambiente.com.br, onde nós fazemos a difusão de informações jurídicas e informações de ordem geral da proteção ambiental em nosso país. Ok? Fique ligado, nós traremos aí as informações já a partir deste episódio. Na sequência, vamos começar com uma introdução ao direito ambiental. Obrigado e seja bem-vindo. Caros amigos, estamos de volta, então, ao nosso primeiro episódio do podcast Direito Ambiente. Lembrando que o objetivo, a finalidade do podcast é o compartilhamento de informações da área jurídica ambiental, mas voltada não de forma completa e na sua totalidade, apenas aos operadores de direito. Então, obviamente, em que pese a nossa formação na área jurídica, as especializações, incluindo especialização estricto sensu na área do direito ambiental, nós buscamos sempre traduzir alguns termos, traduzir às vezes da apresentação técnica, formal e jurídica para aqueles também que não são os operadores de direito. Então, sejam bem-vindos, procurem compreender normalmente quando nós buscamos a utilização do termo técnico, porque é necessário, nós vamos abordar, nós vamos apresentar, vamos tentar esmiuçar o conteúdo jurídico, então, calcado na normatização, calcado na legislação ambiental, mas é claro, nós temos também que normalmente traduzir alguns termos, até para aqueles que são da área jurídica, mas não estão familiarizados com o direito ambiental, e muito tanto para aqueles que são das áreas correlatas da proteção ambiental e que dependem do conhecimento da norma. Devemos lembrar aquilo que eu já comentei, que o direito ambiental ele é a base de qualquer área ligada à proteção ambiental.
ele é a base de todas as demais disciplinas. Quando nós falamos de proteção de pássaros canoros, por exemplo, há uma norma sobre isso. Quando nós falamos da proteção de fauna como um todo, a aplicação, quando necessário, da lei impositiva do direito penal ambiental. Então, há uma situação gravosa, há uma infração administrativa, uma infração penal, como, por exemplo, numa situação de caça no nosso território nacional, se aquela situação se enquadrar em uma infração especificamente ambiental, eu digo isso se enquadrar, porque a norma traz algumas exceções, e nós vamos abordar isso no momento certo, enquadrando-se em situação de infração à norma, seja na esfera administrativa, na esfera penal, ou até na esfera civil, quando há necessidade de reparação de danos. Então, o direito ambiental ele é a base disso. O técnico de meio ambiente, seja aqui das grandes capitais, de todo o país, ou daquele que está numa cidade mais distante da capital, às vezes não tem toda a infraestrutura, todo o aparato, não conta com companheiros especializados na aplicação da norma ambiental no corpo jurídico do órgão em que trabalha, da ONG em que trabalha, da instituição pública ou privada em que trabalha, ele depende de um conhecimento mínimo sobre o direito ambiental. Se ele vai fiscalizar, ele tem que saber exatamente o que diz a norma, para que a fiscalização dele seja feita da melhor forma possível, da forma mais adequada e técnica possível, garantindo o seu próprio trabalho, garantindo um resultado dentro da norma. Então, um biólogo, mesmo que trabalhando numa pesquisa, não num campo de fiscalização, como nós temos aí em diversas unidades de conservação, em algumas instituições, o biólogo, por exemplo, se ele estiver no campo da pesquisa, ele não vai poder ultrapassar determinados limites. Para isso nós temos as normas da bioética, todas as normas hoje de biotecnologia. Então, existe normatização para isso. Descarte de resíduos, aquele profissional que trabalha com ESG, que trabalha como gestor ambiental numa empresa, ele vai ter que trabalhar o descarte correto, atualizado, específico dentro da norma, daquilo que sobra de resíduos em sua instituição. Então, não basta apenas o conhecimento geral de ESG, um conhecimento básico de gestão ambiental, apenas de logística reversa, mas ele tem que saber a norma posta. Existe uma política nacional de resíduos sólidos, uma política nacional hoje que trabalha com a questão da logística reversa já há mais de uma década. Há uma legislação específica para isso. Então, lembrando essa questão, o direito ambiental ele é transcendente à área do direito. Ele parte de base para qualquer área, qualquer atuação de profissionais da área ambiental. Qualquer um deles, um técnico de trabalho, por exemplo, um engenheiro de segurança de trabalho, tudo o que disser respeito às questões do que ele deve buscar atender dentro ali da sua instituição, fazer cumprir, ele vai ter como base uma normatização do direito trabalhista e especificamente também do direito ambiental, como por exemplo o limite máximo ali de operação de ruídos, evitando o dano ambiental, a poluição ambiental sonora, gerando inclusive em alguns casos as infrações, podendo chegar até numa situação de cometimento de crime ambiental. A poluição sonora é um tipo de poluição, como qualquer outra. Hoje ela é vista dessa forma. Já não se parte mais da ideia apenas de uma contravenção penal por perturbação do sossego. Lá no nosso Código, na nossa Lei de Contravenções Penais, né, atrelado ao nosso Código Penal, já não basta mais a aplicação de uma contravenção. Hoje encaixa-se e existe desde 1998, com o advento da Lei dos Crimes Ambientais, existe a aplicação de um tipo penal específico de poluição. E dentro dos verbos, como nós na área jurídica dizemos, nós temos já ali um verbo específico que é o poluir através de forma sonora, ou seja, a poluição sonora. Há um entendimento já, há uma jurisprudência que é ali a decisão dos tribunais reiterada para os leigos que nos acompanham, há uma decisão reiterada dos tribunais até terceira instância em nosso país, já reconhecendo que após um certo limite definido na normatização, seja em lei, seja em atos administrativos
prefeituras, né, dos prefeitos, dos governos estaduais ou federal, seja inclusive em outras instruções normativas dos órgãos ambientais de todo o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, que funciona em nosso país. Todas essas normas, essas definições, elas trazem limites ali, por exemplo, de poluição sonora. Então, desrespeitando esse limite de normas administrativas, encaixa-se também o crime de poluição sonora contido ali na lei dos crimes ambientais, na lei 9.605 de 1998. Portanto, já há um bom tempo, né, chegando já próximo dos 30 anos, que vai completar em breve aí, a lei dos crimes ambientais, e já existe. Então, o direito ambiental, o primeiro ponto que eu gostaria de apontar e reforçar, o direito ambiental, ele evolui. É um direito evolutivo com a finalidade de proteção. A proteção do meio ambiente para o próprio meio ambiente, para o homem, que é um ponto que nós chegaremos agora na sequência quando falarmos sobre o sujeito de direito. Mas algumas definições aqui para partirmos para a próxima etapa, ainda nessa nossa aula de noções introdutórias. Primeiro, o direito ambiental, ele é hoje considerado um ramo autônomo de direito, ou seja, hoje ele independe de outras áreas do direito, mas nem sempre foi assim. O direito ambiental, primeiro que ele não era reconhecido desta forma, ainda ali na nossa época de colônia. Na época de colônia, de país colônia, nós não tínhamos, inclusive, as nossas próprias normas. Eram as normas da coroa, né? Coroa portuguesa, e elas eram aplicadas aqui no Brasil. E, claro, a gente vai comentar isso mais para frente, nem sempre a aplicação ela era efetivamente adequada, porque tratava-se de ecossistema diferente, o ecossistema europeu, de fauna europeia, flora europeia. Então, trouxe a aplicação daquelas normas já existentes em Portugal e a realidade do Brasil era completamente diferente. Mas ainda ali, de colônia e passando para império, houve a atualização disso, começou-se a produzir normas internas já na época do Brasil como um país já fazendo parte do Império Português, ainda colônia, mas com normas próprias, com a vinda da família real para o Brasil. Então, essas normas próprias brasileiras, que começaram efetivamente a distanciar da realidade da proteção, se é que podemos falar assim, aquela era uma outra época, um outro pensamento, a ciência ainda não estava consolidada, principalmente na questão ambiental, mas até ali não se utilizava esse termo direito ambiental. Então, ele começa a ser utilizado de uma forma mais efetiva a partir da segunda metade do século XX. Tá? Nós abordaremos isso um pouco mais para frente. Mas o que importa agora é confirmar isso. Mas o direito ambiental, quando ele começa a consolidar no Brasil as primeiras leis ambientais, o primeiro código florestal brasileiro, ele possui mais de 100 anos. Tá? Não é o Código de 2012 o primeiro código, não é o Código da década de 60 ainda no regime militar que foi estabelecido, o primeiro código. Nós falaremos sobre isso quando tratarmos sobre o Código Florestal. Mas o primeiro Código Florestal veio para já trazer naquela época as normas mais específicas de proteção florestal. É claro que voltado para aquela época, para o pensamento de exploração daquela época pós-Revolução Industrial, no início da Revolução Industrial. Portanto, era uma outra época. Naquela época, então, o direito ambiental ainda não se utilizava esse termo, nós não tínhamos uma consolidação das normas e o direito ambiental não era um ramo autônomo. Ele dependia, portanto, isso até meados agora da década de 60, 70 do século passado, o direito ambiental ele dependia de outros ramos de direito. Ele era considerado um braço do direito público, o direito de Estado, e também mais especificamente como um braço do direito administrativo. Tá? Então, dentro do direito interno brasileiro e situado na sequência no direito público de Estado, ou direito administrativo, que é mais específico. Ele ganha um status de um direito com um ramo autônomo, basicamente, após as conferências de maior importância ali na década de 1970, tá? Promovidas pela ONU, inclusive, que coincidentemente traz o termo de desenvolvimento sustentável, que nós abordaremos no momento oportuno,
Então, a partir ali dos anos 70, do século passado, o direito ambiental ele é considerado, passa a ser considerado, né? É lógico que algumas questões da ciência do direito ou de outras ciências, por questões históricas, não é naquele momento, não é uma chave que se vira e fala, bom, a partir de agora é um ramo de direito autônomo, não. Ocorre um distanciamento, uma separação natural e, posteriormente, né, anos depois, a ciência do direito, os juristas, os especialistas, os estudiosos e publicadores da área do direito começam a reconhecer que o direito ambiental ele ganha vida própria, principalmente no Brasil, com a publicação da lei que cria o SISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, em 1981. A partir dali, para nós, no direito brasileiro, é considerado como um marco dessa independência, dessa autonomia do direito ambiental. Muito bem? Bom, nós citamos então que o direito ambiental ele está sempre ligado ao direito público. Então, ele faz parte, numa divisão do direito público interno e também externo, uma vez que toda a soberania de um país tem que ser respeitada na questão ambiental, no uso de recursos ambientais, exploração de recursos ambientais. Essa soberania ela é respeitada, deve ser respeitada por demais países, pelo próprio país e pelos demais países. Entretanto, até por essa questão de necessidade de respeito e de reconhecimento internacional, o direito ambiental ele tem um reconhecimento externo. Ele vai atuar, ele vai trabalhar com o reconhecimento das normas e tratados internacionais, das instituições internacionais que possuem, né, no mínimo, uma força de orientação, de sugestão através dos tratados. Nós não temos uma legislação federal, ou melhor, uma legislação internacional que vincula a atuação de todos os países, mas nós temos a adesão a tratados, como, por exemplo, os tratados para a redução de poluição de gases. Então, todas as reuniões das COPs, hoje, como existem continuadamente, elas buscam atualizar os tratados com base nas necessidades de diminuição de poluição, de ações nocivas e trazer a mitigação, aquilo que possa ser a mitigação para as ações, né, antrópicas, as ações humanas que causam os efeitos de superaquecimento global e outros tipos de devastação, degradação ambiental no planeta inteiro. Então essas normas, esses tratados de direito internacional, direito público internacional e direito ambiental. Portanto, o direito ambiental ele é um ramo do direito público interno e externo, uma vez que as nossas normas pátrias, as normas internas, elas deverão respeitar aquilo que existe hoje de mais moderno nos tratados internacionais. Partimos para um outro conceito da definição do direito ambiental. O direito ambiental ele é um direito transindividual ou meta-individual. Então, em algumas universidades, por exemplo, o direito ambiental, principalmente na área de estrito sensu, na área acadêmica, em mestrados, doutorados e pós-doutorados, o direito ambiental normalmente ele está ligado ao grupo dos direitos difusos, né, de onde nós temos ali, por exemplo, também o direito do consumidor. O direito ambiental ele é transindividual. Ele não refere-se a um direito individual, mas sim um direito coletivo. E aí a diferença com o direito do consumidor. No direito do consumidor, em regra, claro, há exceções quando se trata de questões preventivas, mas em regra, o direito do consumidor, ele tem uma definição dos seus sujeitos de direito, ou seja, há aqueles para a qual a norma estabelece uma proteção de direitos. Então, no direito do consumidor ou consumerista, há a possibilidade de se definir quem são os sujeitos de uma ação coletiva contra uma determinada empresa, contra uma determinada instituição que tenha lesado direitos dos consumidores ou que está numa situação ainda contínua, né, de lesão de direitos ou até em casos que já há um indício de que pode ocorrer uma lesão futura e há ali um início da própria sociedade através do corpo jurídico, né, contratado ou
do Ministério Público, que tem, além do direito, tem o dever de agir de ofício, quando assim percebe as situações de lesão a direitos do consumidor. Então, a partir dali, no direito do consumidor, há a possibilidade de se confirmar quem são os detentores do direito. Então, é um direito coletivo com a identificação do seu sujeito de direito. O sujeito de direito, lembrando, é aquele para o qual o direito é estabelecido, é aquele que é possuidor de um direito. Já no direito ambiental, ele é transindividual, porque ele não se refere a um só, pode se referir e deve se referir à coletividade como um todo. E aí o termo coletividade nem é o mais adequado, não é o utilizado, mas sim a sociedade. Então, o termo de comunidade, o termo de sociedade, o termo de população regional, população de um país ou população global e mundial. Daí a ideia do direito ambiental, ele não identificar o sujeito de direito sempre num grupo específico. Não, ele é um direito difuso que não há uma identificação do grupo coletivo. Não interessa quem são as pessoas. Eu posso ter numa determinada localidade um grupo de pessoas que se apresenta como aqueles sujeitos de direito que estão sofrendo com uma poluição, por exemplo, de uma determinada fábrica naquela região. Mas não significa que somente aquelas pessoas são os sujeitos de direito daquela lesão, né, que está ocorrendo e que há necessidade de que se cesse o dano ambiental e que se repare danos, inclusive, que já tenham ocorrido. Não, no direito ambiental, inclusive, que nós encontraremos no artigo 225 da nossa Constituição Federal de 1988, ele é um direito intergeracional. Então, ali, no texto do caput do artigo 225, nós temos estabelecido que o direito ambiental ele é um direito para as gerações presentes e gerações futuras, né? O direito à proteção ambiental. Eu estou resumindo ali como direito ambiental, mas o direito à proteção ambiental, o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado. Então, além dos indivíduos que já existem hoje, que podem de alguma forma ser nominados, mas eles não são numa ação ambiental em regra, tá? A poluição ela é transfronteiriça, ela pode ultrapassar uma região e chegar a qualquer outro ponto do planeta. Nós temos casos aí que vocês acompanham com a imprensa constantemente. E quanto maior a tecnologia de exploração nos dias de hoje, maior também a capacidade de criação de um dano de proporções, às vezes, né, absurdas, que ultrapassam países, inclusive, transnacionais. Então, não há a necessidade de se definir os sujeitos. Por isso é um direito transindividual. E é também um direito meta-individual, ou seja, ele está acima do direito, do indivíduo em si. Independente do indivíduo naquela região querer ou não aplicar os seus direitos, cabe à sociedade exigir do Estado, exigir do poder público as providências que devam ser adotadas. É dever de ofício do Ministério Público em todo o território nacional, seja o Ministério Público Estadual ou federal, conforme o sujeito de direito ali, ou conforme a situação em que, por exemplo, ultrapasse fronteiras estaduais, a competência passa a ser, em tese, do Ministério Público Federal. Então, relembrando, é um direito transindividual e um direito meta-individual. Por outro lado, o direito ambiental, ele também é uma ciência em que pese autônoma dentro do direito, hoje considerada autônoma, ela depende da técnica de outras ciências. Então, o direito ambiental, ele ainda tem muito do direito administrativo, falando-se na área interna do direito, na área jurídica, o direito ambiental ele vai trazer normas, ele depende de normas gerais para a sua aplicação, principalmente na questão da aplicação de responsabilizações por danos calcados ali na norma administrativa, né? Nós falamos da famosa multa, o termo técnico não é somente esse, é um termo mais leigo, né? Se falar a pessoa será multada por um dano ambiental. São várias as formas de responsabilização administrativa, essa é a mais conhecida, até para os leigos, mas o direito ambiental, ele depende de outras áreas jurídicas, de outros ramos, tá? Vai buscar normas no direito penal, no direito processual penal, ele vai buscar e depende, no caso de reparação de danos, de toda a gama da normatização processual civil, de normas também existentes ali
Código Civil Brasileiro, vai buscar, como eu disse, vai se calcar em bases de tratados internacionais e ele vai além da área do direito, além da área jurídica. O direito ambiental, ele é uma área jurídica que depende muito na forma inversa agora das informações técnicas das áreas específicas ambientais. Então, no caso de uma aplicação de normas em uma mineradora, vai depender de um geólogo ali para assessorar, não só na questão jurídica, que cabe ao operador de direito especificamente, mas a identificação do minério, a classe daquele minério, a existência ou não naquele local, a forma de exploração, o dano que pode resultar na exploração indevida, vai depender, por exemplo, ali do apoio técnico, da informação técnica trazida por um geólogo. Na área de saneamento, aqueles que são da gestão ambiental, na área específica de fauna e flora, o apoio dos profissionais da área de biologia, sejam aqueles da botânica ou os zootecnistas, aqueles que trabalham efetivamente com a questão animal, da medicina veterinária em alguns casos, tanto para resguardo e salvamento de um animal que foi resgatado de maus tratos ou de outras situações, e por aí vai. Então, as áreas em que o direito ambiental vai depender são muitas, ok? Eu gostaria de trazer uma definição de direito ambiental, e é de um autor que eu respeito muito, Luiz Paulo Sirvincas. Ele possui várias obras em direito ambiental. Eu sempre vou citar as fontes aqui daqueles termos que eu tomo emprestado, né? Assim como numa aula, é essa a nossa obrigação. E o autor Luiz Paulo Sirvincas, uma pessoa com vasta experiência na área do direito ambiental, como operador de direito, ele define numa das suas obras da seguinte forma: direito ambiental é a ciência jurídica que estuda, analisa e discute as questões e os problemas ambientais e sua relação com o ser humano, tendo por finalidade a proteção do meio ambiente e a melhoria das condições de vida no planeta. Então, primeiro ponto, é uma ciência jurídica. Como qualquer outra ciência, ela deve analisar, ela deve discutir, ela tem que estudar o problema em si e, a partir dali, buscar a solução. Então, cabe ao Poder Legislativo, sempre dependendo, obviamente, de todo o corpo técnico de assessoria, a criação de normas ambientais, nas três esferas, na estadual, na municipal e na federal. E o direito ambiental, ele vai tratar do equilíbrio da proteção ambiental e a relação com o ser humano. Então, a finalidade básica do direito ambiental é a proteção ao meio ambiente, tá? Melhorando as condições de vida no planeta. Melhorando para quem? Para o próprio meio ambiente e para o ser humano. Então, é impossível dissociar a proteção ambiental do ser humano. Existem algumas teorias, nós falaremos um pouquinho mais para frente, eu vou deixar para o próximo episódio, algumas teorias da evolução da proteção ambiental ou do conceito de proteção, né? Como se coloca o meio ambiente nessa questão. Ele está no centro, ele está de lado, ele é algo que sempre servirá de escada para o ser humano que hoje domina o planeta. Ele não é autônomo, o meio ambiente ele não tem uma ideia de que se deva proteger por si só. Existem teorias e nós explicaremos e chegaremos na teoria mais equilibrada. Mas nesse momento vamos relembrar o que é o objeto de direito, ou seja, o que é aquilo que, baseado na definição do Luiz Paulo Sirvincas, o que é objeto de direito? Objeto de direito, no caso do direito ambiental, são os recursos ambientais. Então, para os leigos, o que é um objeto de direito? É aquele objeto relacionado ao caso, né, que se analisa dentro do direito e que tem o foco central, é aquilo que normalmente para onde são direcionados os danos. Então, no caso ambiental, o recurso ambiental, o meio ambiente, os danos antrópicos, as ações antrópicas, ou seja, as ações humanas, são direcionadas no meio ambiente, as ações negativas, e o meio ambiente em si é que sofrerá os danos. Então, ele é o objeto do direito. É ele que deve ser preservado. Quando nós falarmos, por analogia, por exemplo, para facilitar a vida daqueles que não são operadores do direito, num caso de direito penal, a pessoa teve o seu veículo subtraído, seja num furto,
sem o uso de violência, ou seja, numa ação de roubo, com o uso o emprego de violência pelo criminoso. Nas duas situações, o objeto do direito é o veículo daquela pessoa. O sujeito de direito é o proprietário desse veículo. Então, no meio ambiente, o objeto de direito é o meio ambiente em si. Nós encontramos ali no artigo 2º, inciso 4 da Lei 9.985 de 2000, ele traz o seguinte, que os recursos ambientais são a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Então, na norma brasileira, na Lei 9.985 de 2000, no artigo 2º, que é a lei que trabalha com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, nós temos um conceito do que são os recursos ambientais. E daí nós emprestamos esse conceito para a definição do objeto de direito ambiental. Então, o meio ambiente é o objeto do direito ambiental. Agora, quem é o sujeito do direito? Aquele que tem o direito de que aquele objeto seja preservado. No entendimento jurídico, mas esse entendimento eu já coloco dessa forma, eu entendo dessa forma, ele já é um entendimento que sofreu alterações, ele está sendo adaptado, está evoluindo, mas numa norma técnica, numa forma técnica, o sujeito de direito é o homem. Eu vou além disso. A proteção ambiental, ela existe para que o próprio meio ambiente seja protegido, seja defendido, independente de uma exploração, de uma dependência ou não do homem. Mas sim, o homem ainda depende de exploração de recursos ambientais. Então ele é o sujeito de direito e eu trago uma visão um pouco mais holística de muitos que já começam a escrever, criar doutrina nesse sentido, de que o sujeito do direito é o próprio meio ambiente e o próprio homem que dele depende, ok? Então, esse primeiro momento, nós fizemos uma introdução sobre a questão do direito ambiental e no próximo episódio nós continuaremos ainda falando um pouco sobre a evolução histórica, algumas correntes de proteção ambiental, falaremos sobre as fases da normatização ambiental aqui no Brasil e daremos continuação ao nosso podcast. Obrigado pela sua audiência, espero que tenha gostado. É um início de um projeto, esse podcast, como eu disse, trazendo um conhecimento acadêmico aliado a um conhecimento prático, não só deste autor do podcast no momento, mas em breve teremos aí com certeza a participação de mais especialistas como convidados e poderemos discutir sempre mostrando não só a questão acadêmica, que às vezes ela é muito fria, às vezes ela é distante da realidade para aquele que efetivamente está em campo, aquele que está pisando ali no meio do mato, aquele que está na beira de um rio, aquele que sabe identificar o que é uma área de preservação permanente de todas as suas formas, o que é uma degradação ambiental. Às vezes a pessoa tem toda essa prática, mas conhece muito pouco da norma, da teoria e da aplicação teórica da norma. E o contrário também é possível. Aquele que é um especialista na área administrativa, ou na área técnica do direito ambiental, na parte teórica, mas nem sempre tem uma vivência, uma bagagem prática e consegue identificar efetivamente ali no dia a dia aquilo que ele estuda, aquilo que ele explica, aquilo que ele tenta compreender de forma teórica. Então esse podcast ele procura aliar as duas partes. Eu agradeço a sua participação e conto com você no nosso próximo episódio. Até lá!